Boa noite, irmãos. Que possamos refletir sobre o tema que trago hoje, tendo visto que cada tema que eu trago aqui remete mais a mim, na realidade. E é dessa forma que eu tento, mesmo teoricamente, mesmo no pé da palavra do que trago, eu tento refletir no que sinto, no que vem na minha intuição. Como o Genil disse no começo, no final, há prantos e ranger de dentes. Ainda é necessário o sofrimento para uma solução. Trago como tema o sentido de evoluir. Mas precisamos evoluir? Aonde que diz que precisamos evoluir? Temos o nosso livre-arbítrio, não é mesmo? Dado por Deus, podemos fazer aqui o que bem entender. Muitos de nós, digo, da família humana, que eles vivem a vida mundana, com todo o respeito da palavra, sem pensar no amanhã, sem ter uma responsabilidade qualquer. Eles estão certos? Talvez no pensamento deles, sim. Mas então qual é o sentido de evoluir, segundo a visão espírita? Por que evoluir? Por que evoluir? O que é evoluir? Pensamos em modificar, não é mesmo? Elevar-se num conhecimento, num estado, é evoluir. Os espíritos superiores na doutrina espírita, trazido pelo codificador Kardec, eles ensinam-nos que a evolução é a lei suprema da vida. Então, todos nós estamos propensos, digamos, para evoluir. Mas então, onde é que está a falha? Aonde que está o nosso erro em relação à nossa evolução? Temos lá do átomo, a partícula menor, até o arcanjo, numa escala de anjos mensageiros. Somos anjos, vamos mais longe. No Salmo 83, se eu não me engano, sois deuses. Então seremos um dia deuses. Um dia seremos deuses. Então é através dessa lei suprema, com essa concepção do nosso pensamento, é que vamos evoluir. Começar a ter o discernimento do que é certo e do que é errado, do que é vicioso e do que é moral. Tudo no universo caminha em direção ao aperfeiçoamento. Mesmo com os nossos erros, ainda vamos errar, vamos levantar, vamos caminhar mais uns passos, vamos cair. Somos assim. A natureza humana caminha, nós caminhamos dessa forma. Mas aspiramos ao aperfeiçoamento. Ontem comentávamos dos irmãos tiranos, aqueles que faziam mal, não é mesmo? Até aqueles irão se arrepender e inclinar-se, digamos assim, para o bem. Como disse antes, desde o átomo até o arcanjo, como afirma lá no Livro dos Espíritos, lá na questão 540, se eu não me engano. O ser humano, em sua longa trajetória milenar, vem conquistando passo a passo, até diria mais lento, passo a passo,
a consciência de sua imortalidade e o senso de responsabilidade perante as leis divinas. Quando percebemos que não somos somente um serzinho aqui, que logo o corpo para, os órgãos, não é mesmo? Perdem o sentido, não somos somente esse serzinho. Não estamos numa bola lá de terra, gelo e água. O universo é bem maior do que a gente pensa, a gente não tem nem a dimensão do que o universo é. E quando a gente se remete à trajetória milenar, não pensamos, não refletimos em nós pensamos em algo maior. O homem integral. Temos o corpo, na realidade, esse veículo do espírito, mas já temos a percepção do universo, do que é o universo. Nas linhas, digamos assim, do homem integral. Mas quando que acontece esse despertar? Quando a gente está feliz, saudável? Não. Muitas vezes é através das dores e do sofrimento. Jesus mesmo disse, né, várias vezes, em relação às dores: terei prantos e ranger de dentes. No mundo tereis aflições. Porque é dessa forma que ainda a gente toma um choque de consciência aos nossos sofrimentos. E quem não os tem aqui nesse plano? Então, quando que será o nosso despertar da consciência em relação a isso? Por muitos séculos, reencarnamos mergulhados nas experiências materiais, em que a luta pela sobrevivência e a satisfação dos instintos imediatos as nossas vontades, né, humanas, predominavam sobre as aspirações da alma. Então eles eram maior, esses instintos nossos eram maior do que as aspirações da alma. Nesse estágio, como ensina o espírito Joana de Ângeles, vivemos em um sono sem sonhos, onde fica ali o nosso ser latente, digamos assim, e não temos essa perspectiva de algo diferente, no caso, os sonhos. Em que a consciência, nesse sonho sem sonhos, em que a consciência se mantém adormecida e o ser atua apenas pelo automatismo orgânicos e psíquicos. O que seriam esses automatismos orgânicos? Gestos, ações, tudo que for do nosso organismo, da nossa natureza. E tudo que for do nosso psique, do nosso lado psicológico, são psíquicos elementares, pensamentos, falas, tudo que é despersonalizado de nós, que temos esses movimentos que não é nosso, que são psíquicos. A vida, então, restringe-se ao efêmero. Quem que não pensou, né? Não é mesmo? Eu tenho tudo. Minha saúde, minha família, eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar, mas o vazio existencial chegou em mim. Há vários casos por aí que a gente percebe que o indivíduo não havia a necessidade real dele fazer determinadas ações, porque na realidade ele tinha tudo. Tinha saúde, tinha condições, mas o vazio existencial
chegou nele. Então, a vida, ela restringe-se, né, nas situações ou ideias ou momentos temporários. E esse vazio, como lidar com esse vazio? Porque muitas vezes ficamos invisíveis, não é mesmo? Não nos entendemos como uma pessoa, como um indivíduo. O sofrimento que nos desperta para perguntas mais profundas. E eu fiquei tempo nessas 3 perguntas, meus irmãos, e ainda vou ficar. Quem sou eu? O que fiz? O que eu estou fazendo? No que contribuir? Será que mais destruir do que contribuir? O que trago no meu íntimo de verdade? Tirando as camadas que temos de situações, de fatos, de agradar os outros, mas não sendo verdadeiro. Tirando as camadas, olhando no espelho, no fundo dos olhos, quem somos nós? A segunda pergunta, para onde vou? Se eu despencar aqui agora, para onde vou? Será que está tudo acabado? Será que há ainda tempo para pensarmos de uma forma desse jeito? Será que Deus ia criar indivíduos para ali ficar? E o princípio inteligente, o Espírito, por que ele iria criar um indivíduo dessa forma? Em que direção estou indo? Qual é o sentido no final da tarde, do dia, da noite? O que eu fiz hoje? O que devo deixar para trás? Vai chegar um momento, conscientes ou não, nós vamos ter que deixar algo para trás. E o que devo levar? Vai chegar um momento que vamos analisar. O que é que eu tenho que levar? Quais as condições? A terceira pergunta, qual o sentido de viver? Trabalhar, sofrer, se preocupar, nos tornamos pais, avós, e assim vai. Essa preocupação com os nossos entes próximos, com o mundo, com o planeta, com o país. Até quando vamos segurar tudo isso no nosso sentimento, na nossa cabeça, nas nossas emoções? E os nossos erros? Sim, somos falhos, vamos errar. Vamos errar e aprender. Que bom que fosse rápido, que nem essas 2 palavras. Mas ainda vamos errar muito para realmente aprender. Refletir sobre os fatos? Deveríamos. Nós julgamos muito. Nós temos uma visão para julgar, assim, muito severa. Devemos agir a esmo, como disse antes, sem haver um propósito, sem se preocupar que possa estar ferindo alguém. O papel do sofrimento na evolução. O sofrimento, sobre a ótica espírita, não é um castigo.
Quando temos na consciência isso, nós vamos perceber que faz parte sofrer. E mesmo não entendendo, vai ocorrer o sofrimento e vamos sofrer mais sem essa compreensão. Isso é um fato. Não sendo castigo, né? Mas a consequência educativa dos nossos próprios atos. Lá no nosso passado, no nosso espírito milenar, ou em outra encarnação ou anterior, cometemos atos severos, tristes. E muitas vezes, de lá, vamos trazer esse sofrimento, essa consequência. Quando não criamos aqui, nesse planeta de provas e expiações. Mas sim tem a consequência educativa. Ele, né, o sofrimento, atua como um mestre severo, mas justo, nem mais e nem menos, conduzindo-nos ao reajuste moral e espiritual. Às vezes, ocorrem certas situações sofredoras na nossa existência para alertar algo pior, ou melhor, algo que temos que passar. Isso são situações. Então, o sofrimento é um alerta. Conduzindo-nos, o sofrimento, né, ao reajuste moral e espiritual. Cada dor, cada perda, cada decepção, quando bem compreendida, é um convite para a transformação íntima. Essa reforma que tanto falamos, mas ainda ali está o sofrimento, gradual ou não. O Espírito Emmanuel, ele nos traz uma frase: a dor é a bênção que desperta o Espírito para a luz. Então, é nesse sentido. A dor é uma bênção. Gostamos de sofrer? Não. Hoje para mim foi um dia maçante, pesado. Tomei chuva, dormi pouco, mas estou aqui. O Geneiro, quando cheguei aqui, ele perguntou como é que eu estava. Cansado e forte. O caminho da superação do ego. O que será esse ego? O Edson talvez seja o eixo e o mundo gira em torno dele. É o ego. Mas como ele se apresenta em nós? É uma parte da mente que lida com a realidade, mediador de desejos instintivos e regras morais. Então pensamos, está certo isso ou não? É o nosso ego funcionando. Porém, descontrolado, vamos dizer assim, ele se torna em orgulho excessivo. Do ego passamos a ser orgulhosos no excesso. Então, temos que tentar ajustar, não é mesmo, esse moderador que é o ego. Com o passar das encarnações, começamos a acordar do sono sem sonhos e ingressar no sonho com sonhos. Conforme Joana de Ângeles nos traz, né? Nessa fase a alma desperta para ideais mais elevados. Como disse antes, o homem integral, o nosso espírito, a nossa alma, não somos daqui. Temos uma organização familiar lá na espiritualidade, não é
o acaso que nos traz aqui. As organizações familiares, lá a gente suplica para estar no âmago familiar, para tentar não errar, e muitas vezes ocorre esse erro. Lá voltamos a desencarnar de novo naquela família, para tentar o ajuste necessário para chegarmos cada vez mais próximo do aprimoramento, digamos assim, e não do erro. Ideias mais elevadas, impulsionadas pela determinação pessoal, aliada à vontade que conduz o ser a descobertas da finalidade de sua existência e das aspirações do que ele é essencial. O supérfluo. Chega um momento da vida que a gente vai, homens e mulheres, a gente vai não achando mais graça daquelas ferramentas, naquelas coisas que estão lá já enferrujando, porque já passou o nosso tempo. As mulheres trazem roupas para os brechós, não é mesmo? E é esse momento. A gente vai deixando essas coisas de lado, porque está chegando o nosso momento de evoluir, de refletir, pensar nos filhos, nos netos, nos nossos familiares. Deixar o que não me pertence mais. Eu encontrei um colega de trabalho um tempo atrás e ele comentou sobre os instrumentos de trabalho que usavam. Eu me senti um peixe fora d'água. Eu não me identificava mais com aquilo, porque eu tive meu momento. O apóstolo Paulo disse: quando eu era criança, eu pensava e agia como criança. Passamos então a buscar o sentido da vida, não nas aparências, mas no ser, e percebemos que evoluir não é um dever imposto. Não, Deus não impõe isso. Isso tem que vir de dentro, acontecer de dentro para fora do indivíduo. E é uma necessidade natural do espírito que anseia a plenitude. Quando chegar o nosso momento, ele vai estar mais próximo do que quando chegou em nosso corpo, vamos dizer assim. Viver Jesus. Como que eu posso viver Jesus? Sabendo o que ele fez, o que ele sofreu, dar uma passada lá no momento da crucificação, na ida lá para o Morro da Caveira. Somente esse momento? Evoluir é despertar essa plenitude. Jesus, ele viveu a plenitude. Ele nos deixou o caminho, nos deu o norte, e ele atingiu o objetivo dele aqui no plano. Ele evoluiu. Evoluir é despertar, é deixar de ser guiado apenas pelos instintos e pelas ilusões do ego, para viver sob a luz da consciência e do amor maior. É compreender, como nos ensina o Cristo, que o reino de Deus não vem em aparências exteriores. O reino de Deus está no nosso íntimo. Temos a centelha de Deus no nosso íntimo. Talvez até não percebemos isso muitas vezes.
porque o reino de Deus está dentro de vós. É o que Lucas nos traz lá em 17:21. A verdadeira evolução ocorre, portanto, de dentro para fora, como disse antes, através da reforma íntima, que sempre é uma tecla. Se fosse uma tecla, estaria gasta de tanto que nós tocamos na dita reforma íntima. De superação do orgulho e do egoísmo, as chagas da sociedade, do ser humano, e do cultivo do amor universal. É esse pensamento do integral do indivíduo, porque se temos a consciência do universo, se temos a consciência do nosso ser além corpo, temos a consciência de algum local. E se temos a consciência do universo, já estamos entendendo que não somos daqui. Transcendendo o ego e servindo ao mundo. Somos colaboradores da criação de Deus. A evolução espiritual nos convida, portanto, a transcender o ego, não é? Superar o ego e libertar-nos das ilusões do poder e do interesse pessoal. Ainda muito grande no ser humano isso. A gente vê hoje na atualidade o roteiro é guerra. Infelizmente é o que estamos envolvidos, não é mesmo? Todos os continentes, as Américas. Ainda em 2020 e poucos anos depois de Cristo. Gandhi, Mahatma Gandhi, mais conhecido na Índia, ele foi um líder religioso que ama, serve e transforma, sem recorrer à violência. A primeira luta de Gandhi, num pensamento altruísta, é muito difícil encontrar essas frases hoje em dia nas buscas. Mas o primeiro sentimento que Gandhi tinha era que o indiano ele pudesse confeccionar a sua roupa de vestir. Somente isso. Foi a primeira luta dele para o povo indiano. Assim também cada um de nós, ao renunciar às paixões inferiores, torna-se instrumento de bem e da paz no mundo. Como disse antes, co-criamos o mundo. Se emanarmos paz, amor e luz, estamos colaborando. Em cursos de passes, há uns anos atrás, foi analisado o conteúdo, a água fluidificada em laboratório. Trouxeram a imagem da água com um sentimento bom, a cor que ficava a água com um sentimento bom. Então o pensamento, o sentimento, o amor, ele materializa nesse sentido. Muitas vezes nos afastamos de dores, de enfermidades com o nosso pensamento positivo. Mas não é raro pensarmos nas coisas negativas. Ou talvez de uma forma de proteção. Mas o importante é quando, se pensarmos nessa forma de proteção, entre aspas, negativamente, vamos tentar sair dessa situação e pensar no que é positivo, no que é verdadeiro.
7. A verdadeira felicidade e o reino de Deus interior. As ciências, as filosofias e as religiões, cada uma, a seu modo, buscam compreender a vida e o ser. Cada uma na sua forma de ser, busca entender o ser, o indivíduo. Contudo, somente pela evolução interior, pelo autoconhecimento e pela vivência do amor, é que alcançaremos a visão mais ampla. É quando a gente se desprende um pouco das coisas do mundo e começamos a observar que algo lá no nosso íntimo começa a formar pensamentos diferentes, energias diferentes. É essa evolução do nosso interior que temos que ter essa percepção. O mundo caminha de uma forma, o homem caminha no mundo de uma forma violenta. Não somente o que vimos, mas se pudéssemos observar o pensamento, é muito maior do que as guerras. Aqueles indivíduos que fazem a guerra na sua cabeça contra o outro, contra o país. Então, se a gente acha gritante as guerras, imagina no íntimo. O que Joana de Ângeles chama de consciência cósmica, nesse nível de percepção, o espírito identifica-se plenamente com as ideias superiores da criação, participando da harmonia divina e tornando-se colaborador de Deus na obra do progresso universal. Estamos caminhando a passos, como disse antes, mas é nesse sentido que devemos refletir, pensar, e é nessa direção que temos que caminhar. Jesus nos ensinou o amor maior, e é através do amor, é o único caminho da nossa salvação, da nossa evolução. Uma breve conclusão: evoluir, enfim, é elevar-se em direção à luz, libertar-se da ignorância e da dor, e viver a plenitude do amor. Novamente, vem em nossa mente a figura de Jesus. É compreender que a vida não é uma sucessão de acasos. Não há acaso. Tudo está orquestrado, organizado em nossas ações, no nosso comportamento, salvo no momento do nosso livre-arbítrio, que saímos do trilho, voltamos para o trilho. É compreender que a vida não é uma sucessão de acasos, mas um roteiro de aprendizado, cuidadosamente traçado pela sabedoria divina. Não somos obras do acaso, nem momento. Quando despertamos para essa realidade, passamos a viver a existência com outros olhos, os olhos da alma. Quando começamos a observar que eu não posso julgar porque talvez eu pise mais na bola. Aquela pessoa, ela necessita, ela precisa. Mas onde está, na realidade, o nosso carinho, não no sentido de auxiliá-la com alimento, aonde está o nosso pensamento para que ela melhore? Porque talvez o indivíduo esteja ali suportando aquele peso, aquela bola de ferro segurando na sua perna por pensamento dele próprio.
e percebemos que o sentido de evoluir é, em última instância, aprender a amar como Jesus amou. Jesus, Kardec perguntou para os espíritos superiores qual o modelo e guia a ser seguido. Os espíritos superiores indicaram Jesus. Jesus veio humilde, conforme as Escrituras nos traz. Nasceu lá junto dos animais. Os animais aqueciam o corpo dele. Temos outros messias? Temos em outras religiões. Mas muitos deles vieram abastados das questões econômicas. Jesus, ele foi humilde a todo momento. Lá na cruz, ele pediu para o bondoso Pai nos perdoar. E o que eu gostaria de que nós refletíssemos é que o que estamos fazendo aqui nesse plano? Muito profundo, talvez, se perguntasse, se vocês devolvessem essa pergunta para mim, talvez eu tenho certeza que eu não saberia dizer. Eu ia ter que refletir muito, porque nós não conseguimos aparar uma totalidade das nossas arestas, ou tampar as nossas arestas. Mas, em passo a passo, ocorre a nossa evolução. Era isso, meus irmãos, que eu tinha, e que possamos fazer essa, como o Santo Agostinho fazia todo fim do dia, uma autoanálise das nossas atitudes. Vamos observar, vamos ficar muitas vezes surpresos, tanto positivo como negativamente, quando começarmos a analisar as nossas ações. Somos ainda falhos, mas caminhamos para a evolução. Vamos à prece, então? A título de orientação, fechamos os nossos olhos, que possamos abrir espaço para as boas energias dos nossos amiguinhos da espiritualidade, que nos protegem, trazendo amparo, trazendo equilíbrio, que possamos sempre estar receptíveis a esses espíritos mentores, espíritos protetores, e pedindo a eles também e que possamos, unidos a eles, levar boas energias aos que sofrem, aos desesperados, aos ansiosos e todos os irmãozinhos que estão cansados e aflitos, que eles consigam perceber a luz divina, que eles sintam o abraço do Mestre Jesus, amparando, segurando e levantando nos momentos difíceis. Levamos também esse suporte, esse apoio, essas boas energias aos irmãozinhos que aqui não estão conosco por motivos pessoais. Que eles sintam também essas boas energias de paz e de luz. E que em nossos lares também recebam essas energias de paz, de luz, de serenidade, os nossos entes queridos.
Agradecemos o nosso patrono da casa por esse envolvimento, Francisco Valdomiro Lores. Agradecemos ao Mestre Jesus por toda a coordenada que nos deixou, por todo o exemplo que nos deixou para podermos evoluir, para podermos crescer como espírito aqui nesse plano. E agradecendo ao Pai da vida por mais esse dia e podendo levar daqui, através da continuidade dos trabalhos, tudo aquilo que vemos em busca. Muita luz e muita paz em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.